Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 6 meses atrás. Parece que começamos ontem e Deus ele tem falado grandiosamente aos nossos corações e nos ensinado. Vamos fazer uma breve oração para que Deus ele venha falar a mim e a você, para que podemos estar aprendendo mais ainda. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença, te invoco, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Fala, Senhor, aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, não vozes humanas, nem palavras humanas. O lugar é seu, o ambiente é seu. Fala, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Esteja no controle, na direção. A única pessoa aqui mais importante é o Senhor. Que não pode faltar é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série. Quero te convidar a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A palavra de Deus vai nos falar: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Estamos adentrando a mais um vídeo e a mais uma palavra por tema Elias. Quero agradecer aos nossos inscritos, amigos, pela força. Quero agradecer pela audiência no último vídeo, Chamados para Adorar, que está 795 visualizações. Muito obrigado a vocês que se inscreveram também. Estamos dando continuidade. Deus levantou em uma ocasião que a adoração a Baal ameaçava a própria existência da adoração a Deus em Israel. Elias estava talvez associado às escolas dos profetas em Betel, em Jericó e Gilgal. Nessa época, desde a época de Samuel, existia uma escola a qual eles ensinavam os futuros profetas o ofício. Dentro desse ofício eles tinham 2 pedras, Urim e Tumim, qual eles consultavam a vontade de Deus. Nos nossos dias não é reconhecido o profeta, pois os profetas foram instituídos desde o tempo de Samuel. Nos nossos dias não existe profeta. 2 Reis, capítulo 2, versículos 3 a 5. Quero te convidar a estar abrindo a Bíblia para você ver e acompanhar a veracidade dessa palavra. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Eles disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? Ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. A expressão filhos dos profetas é uma referência à organização dos que eram profetas verdadeiros, eles chamados por Deus em escolas de Gibeá e Naiote.
onde poderiam ser supervisionados por Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Segundo 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Onde está Samuel, que presidia sobre eles? E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Posteriormente, a menção a um grupo de 100 profetas, membros de tal escola, que foram escondidos por Obadias para impedir que fossem executados por Jezabel. 1 Reis 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. A escola estabelecida em Gilgal. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Parece indicar a atmosfera de uma faculdade, onde residiam os profetas. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Há um relato sobre a edificação de tal escola, e Elias foi o líder deste grupo particular. Sua proeminência entre os profetas do Antigo Testamento é vista no fato de que o precursor de Cristo, João Batista, viria no espírito e virtude de Elias. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E também é interessante o fato de que Elias, representando os profetas, e Moisés, representando a lei, estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, nome de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Supõe-se ter nascido em Tisbete da Galiléia, cognominado Tisbita, não obstante ser um dos habitantes de Gileade. Era homem peludo que andava cingido sobre os rins com uma cinta de couro. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele é Elias, o tisbita. O modo de vestir de Elias tornou-se simbólico do seu poder, e os falsos profetas muitas vezes o copiaram. Zacarias 3, versículo 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um da sua visão quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Nas páginas do Novo Testamento, João Batista apareceu vestido de maneira similar à de Elias. Mateus, capítulo 3, versículo 4. E este João Batista tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Marcos 1, versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. O que levou alguns à crença de que ele, João, era o prometido de que viria no espírito e na virtude de Elias. Malaquias, capítulo 4, versículo 5.
E eis que nos enviou o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quando Acabe, influenciado por sua mulher Jezabel, natural de Tiro, deu-se à idolatria adorando a Baal. Elias apareceu repentinamente em cena. Apresentou-se diante de Acabe e predisse grande seca que iria assolar indefinidamente o seu reino em castigo da sua apostasia. Em consequência da fome, o Senhor mandou para a banda do Oriente esconder-se ao pé da torrente de Carite, onde foi sustentado pelos corvos. 1 Reis 17, versículos 5 e 6. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quando a torrente secou, foi ele para Sarepta, na costa do Mediterrâneo, ao norte de Tiro. Uma pobre viúva repartiu com ele o seu último pão. Em recompensa, o Senhor fez durar até o fim da fome a farinha, que nunca se esgotou, e o azeite da almotólia, que não acabou. Ainda mais quando o filho da pobre viúva morreu, o profeta restaurou-lhe a vida orando a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 a 22. Clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Lucas capítulo 4, versículos 24 a 26. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muito tempo depois, no 3º ano, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí mostra a intimidade e a autoridade que Elias tinha a tal ponto dele orar e Deus atender. Que ele vai falar que não ia chover, segundo a palavra dele. Elias se apresentou a Acabe por ordem do Senhor. Seguiu-se a cena do Monte Carmelo. Os profetas de Baal tentaram em vão demonstrar a divindade do seu Deus. Elias reuniu o povo em torno do altar que havia refeito, pegou 12 pedras simbolizando o número das tribos de Israel como reprovação divina à divisão do reino, pôs sobre ele a vítima para afastar qualquer ideia de fraude, mandou despejar água em volta do altar. Depois clamou ao Senhor e caiu fogo do céu que consumiu o sacrifício e destruiu o altar. Dessa maneira, Deus atestou a sua existência e o seu poder. Os profetas de Baal foram mortos por ordem de Elias. 1 Reis 18, versículo 40. Eles disse
E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deuteronômio 17, versículos 2 a 5. Quando no meio deste, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu conceito, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade e certo que fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Elias estava cumprindo um juízo de Deus sobre os profetas de Baal, que eles deveriam ser mortos por conta da abominação que Deus não ordenou no meio de Israel. O povo reconheceu a Deus e obedeceu ao seu servo Elias. O favor divino manifestou na pequena nuvem que se levantou do mar, precursora de grande chuva. 1 Reis 18, versículos 42 a 44. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E a mão do Senhor foi sobre Elias, tendo cingido os rins, corria adiante de Acabe até chegar a Jezreel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Jezabel, enfurecida pela matança dos profetas de Baal, decretou a morte de Elias, que se escondeu no monte Horebe. Ali como Moisés foi miraculosamente sustentado por 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 24, versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 34, 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Sombra de igual incidente da vida de Jesus. Mateus 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lucas 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Ali o Senhor o repreendeu pelo desânimo e o mandou voltar a ungir Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel, para serem ambos instrumentos de sua justiça. Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, que o substituiu no ofício de profeta. E aqui adentramos superficialmente a próxima mensagem. Entramos dentro da próxima mensagem, ok? Tem ligação essa mensagem com a próxima. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele,
quando eu falei que estamos adentrando de uma forma superficial e introdutória a próxima mensagem, porque Elias vai encontrar Eliseu, e Eliseu ele vai ser separado para ser o sucessor e substituto de Elias. E estaremos descobrindo como foi essa transição, esse ensinamento e a vida de Eliseu até a sua morte. Jezabel promoveu judicialmente a morte de Nabote para se apoderar da sua vinha. 1 Reis, capítulo 21, versículos 8 a 10. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote do povo, e ponde defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Elias foi ao encontro de Acabe quando este ia tomar posse da vinha e disse-lhe: eis aqui o que diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão eles o teu sangue. 1 Reis, capítulo 22, versículos 37 e 38. E morreu o rei, e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando seu carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. A morte de Acabe na batalha de Ramote de Gileade foi o princípio do juízo que Elias havia proferido contra a casa do rei. 1 Reis, capítulo 21, versículos 34 e 35. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Judá por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Depois da morte de Acabe, Acasias, seu filho e sucessor, caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu gravemente. Em consequência disto, mandou mensageiros para consultar a Beuzebu, deus de Ecrom, se podia convalescer da sua moléstia. Elias saiu ao encontro dos mensageiros do rei e lhes perguntou: acaso não há Deus em Israel para vos irdes a consultar Beuzebu, deus de Ecrom? E fê-los voltar do caminho. O rei por 2 vezes mandou uma força de 50 homens para levantar Elias preso, que foram consumidos por um fogo do céu. O terceiro capitão, com 50 homens, foi poupado, e Elias o acompanhou à presença do rei. 2 Reis, capítulo 1, versículo 13 a 15. 2 Reis, capítulo 1, 13 a 15. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temos. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Finalmente o profeta alcançou uma honra igual
a que antes foi concedida a Enoque. Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. De ser trasladado ao céu, sem ver a morte, um carro e cavalos de fogo apareceram-lhe quando ia com Eliseu para o oriente do Jordão. E, separando um do outro, tomou Elias e o levou para o céu em um redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, a qual Eliseu estava presente e viu o carro e os seus cavaleiros de fogo o levando ao céu. Isso ele vai receber o que ele pediu a Elias, a porção dobrada do Espírito. E ficamos aqui com essa mensagem. Espero que Deus tenha falado com cada um de nós e te aguardo na próxima mensagem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.